E aí, gente, aqui é o Alexandre, continuando minha saga de comparativos entre processadores mais comunzinhos que eu vejo o pessoal comprando, 5600, 5700 X3D, 7500F. Hoje eu trago o comparativo do 7500F contra o 5700 X3D, dois processadores um tanto diferentes, um 8/16, outro 6/12, um M4, outro M5, mas eles estão em preços próximos e talvez seja interessante você saber a diferença deles, até porque eu vejo muita gente discutindo sobre isso lá no Telegram, tá? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. O preço do 5700 X3D no AliExpress com estoque no Brasil é 1.200, mas no dia da gravação desse vídeo ele incrivelmente chegou por 1.100, que deve ser o valor que deve se manter por boa parte do mês de novembro, que é um mês de promoção, Black Friday 11/11, então fica de olho nesse processador, eu indico muito, para mim é um dos melhores, se não o melhor custo-benefício para quem pode pagar acima dos R$1.000 hoje. E o 7500F você encontra com estoque no Brasil por R$1.000 também, então mesma faixa de preço, ele estava até um pouco mais barato, mas aumentou um pouco. Em loja brasileira não tem ele, só tem o 7600, é um processador exclusivo da China, tá? Se você for considerar preços no Brasil, o 5700 X3D em torno de 1.390 e o 7600, que seria a contraparte, 1.300, 19, R$1.400. Então, tanto no AliExpress quanto nas lojas brasileiras, o preço está bem semelhante, mas uns R$300 de diferença entre o AliExpress e lojas brasileiras. Se você não conhece esse site, seja bem-vindo ao Seu Hardware, nosso site de pesquisa de preços peças no Brasil. Você pesquisa qualquer coisa que você quiser de hardware, tanto placa de vídeo, placa-mãe, SSD, fonte, periférico, monitor, nas lojas mais comuns com apenas um clique você pode ver o que está em alta, pode ver por ordem de preço. Recomendo que vocês dêem uma olhadinha para apoiar meu canal também. E vamos então aos comparativos, vamos ver como ficou a diferença em jogos. Primeiramente do 5700 3D, mas a 4080 Super permanece para os dois, né? Ambas com o Resizable habilitado, os memórias A3600 com latências otimizadas, 2 pentes de 8 GB, mas latência em 5700 3D não faz tanta diferença assim quanto faria no 5700X e no 5600. Já fiz vídeo aqui no meu canal, veja meus vídeos de otimização da DR4, da DR5 e do 5700X e contra o 5700 3D com memória otimizada, sendo ele 8/16 com clock máximo ali a 4 GHz, tá? 4 GHz do 5700X 3D. Placa-mãe ASRock B550 Pro 4, memórias Asgard chip Nanya 2 pentes de 8 GB. Já o 7500F é um 6/12 com clock máximo 5 GHz, ficando geralmente 4.8, 4.9, memórias 2 pentes de 16 GB da Juho, também otimizadas aqui, conforme meu vídeo, e o CLK Goma e CLK usando a 4080 Super com Resizable Bar. Placa-mãe outra ASRock B650M HDV, abaixo dos R$1.000, ótima opção para vocês, só não tem RGB, é o que peca nela. E as memórias Juho com chip SK Hynix, que eu recomendo, link na descrição também, ótima memória, tem vídeo aqui no canal até de otimização. CPU-Z dos dois processadores, só para ter uma noçãozinha básica, mas esse aqui é um comparativo mais de jogo, tá? E claro, o 5700 3D mais focado para isso também. Single Core do 5700 3D 539 e Multicore 5700. E o 7500F 703 do Single Core muito mais alto, né? E do Multi 5200. Então veja que o 7500F, embora seja 6/12, tem um Multi ali quase igual do 5700 X3D, para tu ver o tanto que ele consegue compensar, tá? Primeiro jogo testado, CS2 em Full HD no baixo, no modo benchmark que o pessoal da comunidade fez. O 5700 X3D fazendo 100 FPS, 1% low e 596 na média, e o 7500F 106, 1% low e 648 na média. Temperatura sempre mais alta do M5, qualquer M5 vai ser uma temperatura mais alta do que os M4, é normal isso acontecer, tá? É o mesmo water cooler, é o 240 da Thermalright, que tem vídeo aqui no meu canal, as memórias ficam aqui embaixo para vocês verem, e o uso também fica aqui embaixo, já o uso da placa de vídeo aqui em cima, e também a frequência que tal, 5 GHz 7500F agora, batendo agora 4.9, e do 5700 3D 4 GHz, que é o que acontece mesmo, que é o que chega nele. Ah, e PBO, não faz PBO, tá? No máximo ajuste de RAM esse processador aqui, é um pouco travado pela AMD. E bem, nesse caso aqui o 7500F ganhou um pouquinho, mas foi mais na média do que no 1% low, interessante, né? 6% a mais no 1% low e 8,7% a mais na média. Então, assim, o 5700 X3D não ficou tão atrás, mostrando aí porque é um dos melhores processadores M4. Só não é o melhor porque tem um 5800 X3D, processador que eu não recomendo porque eu acho ele muito, muito caro. Então, para mim, hoje, como eu falei, o melhor custo-benefício é o 5700 X3D. Temos aqui o próximo jogo, Cyberpunk Full HD no Ultra. Ele aqui também vai ter uma densidade populacional maior, então é um bom comparativo de processadores. Eu gosto de fazer esse comparativo aqui, dá uma boa diferença.
E nós temos aqui o 5700 X3D fazendo 59 FPS no 1% low e 107 na média, e o 7500F 66 no 1% low e 104 na média. Então nesse caso aqui ficou interessante, porque o 7500F ganhou no 1% low 11,8%, mas perdeu na média 2,8% a menos. Isso vai se repetir muito ao longo desse vídeo, por incrível que pareça, tá? Então assim, vejam que se você viu meu vídeo do 5600 contra o 7500F, é bem diferente aqui, né? O 5700 X3D consegue, mesmo de arquitetura mais antiga, consegue chegar na arquitetura mais nova. E lembre-se também que nós estamos aqui lidando com um cenário onde a 4080 não é o gargalo, mas geralmente a 4080 vai gargalar, ainda mais nesses jogos muito pesados, para jogar em 1440 ou 4K com DLSS. Praticamente não haveria diferença entre esses dois processadores em vários jogos. Então eu estou aqui simulando uma situação futura onde uma placa superior a essa aqui conseguiria 100 FPS nesse jogo em 4K, o que eu acho que nem a 4090 às vezes consegue, tá? Então tem que entender isso, isso aqui é um teste já para o futuro, não estou nem falando tanto do presente, porque se eu estivesse testando no presente, estaria testando já na resolução da 4080 normalmente, que é 4K, tá bom? Essa é uma coisa que o pessoal às vezes confunde, como que é teste de processador, eu preciso saber a diferença deles até para falar sobre o futuro, e pode ver que o futuro está muito próximo entre esses dois. Próximo jogo, Hogwarts Legacy em Full HD no alto, sem mais nada, nem Ray Tracing, aqui não acho tão interessante mudar muita coisa. Infelizmente o 1% low fica um tanto estranho desse processador aqui, dos processadores no geral, o Hogwarts Legacy é meio loucão, dá umas travadas mesmo, fazer o quê? E bem, o 5700 X3D faz 15 FPS no 1% low, não faz nem sentido, o 5600 faz até mais. E na média, agora sim, né, 127 na média do 5700 X3D. Já o 7500F faz 33 no 1% low e 128 na média. Ignore muito o 1% low do Hogwarts, tá? Não tem muito o que fazer. Dá umas travadas loucas ao longo do teste, não tem como controlar. Mesmo que eu refaça, vai dar uma travada para cá ou para lá. É meio doido esse jogo aqui, tá? Talvez só ficasse andando um pouquinho assim no mapa, mas como eu estou tentando jogar também para passar a noção mais real, é meio louco. Agora, se eu for considerar mais a média, então, um empate técnico entre esses dois processadores. Temperatura aqui 10 graus a menos do 5700 X3D. O uso do processador, no caso, vai ser diferente. Lembrando isso porque um é 8/16 e o outro é 6/12. Esse aqui é um ótimo comparativo para mostrar que não é porque o uso está mais alto desse aqui que ele está gargalando menos. Está um empate, como eu acabei de falar, empate técnico entre eles, mas o uso é diferente só porque esse aqui é 8/16 e o outro é 6/12. O pessoal confunde mais essa parte de uso, achando que uso alto quer dizer que está gargalando, uso baixo quer dizer que não está. Nada a ver isso, nada a ver. Agora, obviamente, se você tem mais núcleos threads sobrando, você pode fazer outras atividades, porque hoje o pessoal gosta de fazer muita coisa junto ao mesmo tempo, igual um smartphone, né? E aí você tem mais oportunidade de fazer isso com o 5700 X3D do que com o 7500F, ainda mais em alguns jogos do futuro que vocês vão ver que vão exigir mais, tá? Então, assim, não leva muito em consideração essa parada aí que o uso mais alto está gargalando automaticamente, não é assim que funciona. Próximo jogo, The Last of Us, no alto, mas é Full HD com DLSS qualidade, ou seja, está renderizando internamente em 720p, aumentando para Full HD, porque a placa de vídeo pode gargalar com um processador mais forte, tipo o 5700 3D ou o 7700 que eu comparei também, depois vejo o comparativo dos dois aqui, pode acontecer, tá? Então quando eu estiver usando DLSS qualidade é porque a situação ficou feia para a placa de vídeo mesmo em Full HD, eu tentei evitar o gargalo. Mas enfim, 5700 3D aqui, 74 no 1% low e 163 na média, e o 7500F 67 no 1% low e 172 na média. Mais um caso diferente, como eu tinha mostrado, avisado vocês, tá? O uso, pode ver que vai estar em torno de 70 a 80% do 5700 3D, enquanto aqui do 7500F em 90 até um pouquinho mais do que isso. O consumo é muito perto dos dois, né? Nem posso falar que é muito diferente assim, não vai ser tão relevante, mas agora a temperatura será sempre mais alta do 7500F. A diferença final, então, que ficou de 10% a favor do 5700 3D, então realmente o 5700 3D aqui ganhou, né, nesse caso aqui, e na média 5% do 7500F. Poderia ser um empate técnico, se considerar alguma coisa assim, tá? Ficou semelhante, né? Ficou bem semelhante os dois, em tese fica mais estável o 5700 3D e o 7500F consegue um pouco mais de frames por segundo. Então, próximo, e olha que eu estou usando DLSS qualidade, se eu estivesse usando sem DLSS qualidade, provavelmente a diferença seria nula mesmo. Por isso que estou considerando empate técnico entre os dois. Próximo jogo, Starfield, e aqui está no Ultra, mas também assim como
o outro nós estamos falando de DLSS qualidade. É um jogo que também nesse setor aqui demanda bastante, tem muita população, é bem pesadinho, é bem interessante para fazer teste também, embora a Intel tenha mais vantagem nesse jogo do que a AMD, mas como são dois AMDs, não tem nem como reclamar. 5700 X3D, 36 no % low e 105 na média, e o 7500F, 39 no % low e 101 na média. Muito semelhante de novo, e voltamos àquele caso em que um ganha no % low, o outro ganha na média. Ficou tipo assim, né, trocando socos o comparativo quase todo. O 5700 X3D fica 8% superior ao 7500F no 1% low, talvez por conta do cache, e o 7500F fica superior ali 4% na média, talvez por conta do clock. Aqui está batendo 4.700, aqui está batendo 4 GHz, é uma arquitetura mais nova, mas assim, às vezes não tem tanta diferença quanto as pessoas imaginam, né? Então, dois processadores de R$1.000 com desempenhos semelhantes, olha só que aí um já é preparado para processadores futuros e o outro seria o processador futuro dele, não tem muito para onde ir, o 5800 X3D não recomendo muito, então ficaria mais por ele mesmo, tá? Ainda assim, como eu falei para vocês, é um comparativo já do futuro, porque se você precisar de uma placa que faça 100 FPS em 4K, você não tem hoje em dia. Então, é um comparativo para o futuro, e o futuro já mostra que os dois são bem semelhantes. Você não precisa ficar aí triste por ter escolhido o 5700 3D, porque é interessante, afinal você não precisa mudar a placa-mãe nem memória. O penúltimo jogo é o Spider-Man, no muito alto, em Full HD, com Ray Tracing. O Ray Tracing pesa bastante, é bem interessante para comparar. Recomendo que vocês dêem uma olhada nesse jogo para esse caso assim. Ainda mais coloquei o FOV também, o FOV alto, por isso que está grandão assim a imagem, né? Então esse aqui pesa bastante, esse jogo aqui, tá? Nem dando para placa de vídeo aqui. A placa de vídeo geralmente sobra, o negócio é para o processador mesmo. Então o 5700 X3D 43 no % low e 105 na média, e o 7500F 55 no % low e 102 na média. Agora então o 5700 X3D aqui ficou inferior, né, ao 7500F, assim, mais do que eu esperava, ficou ali 28% superior ao 7500F ao 5700 X3D no % low. Trocou aqui soco de forma contrária, né? Agora, na média, quem ganhou foi o 5700 X3D, por incrível que pareça, ficou 3% superior, é empate técnico, né? Então, nesse caso aqui, eu daria a vitória para o 7500F por ter um % low maior, né? 28% maior, enquanto a média foi 3% é empate técnico, independente do resultado que dê, né? Se for para um lado ou para o outro, empate técnico. O último jogo, Assassin's Creed Mirage, em Full HD, no alto, mas com DLSS qualidade, para evitar gargalo de novo, tá? Então nós temos aqui o 5700 X3D fazendo 93 no % low e 216 na média, e o 7500F 104 no % low e 203 na média. Isso aqui se torna 11% a mais para o 7500F no % low, e ele perde na média para o 5700 X3D. Então nós passamos aqui o comparativo quase todo, trocando soco entre o 7500F e o 5700 X3D entre média e 1% low. Uma hora um tem um santo melhor, outra hora o outro tem uma média melhor, e foi assim quase o comparativo todo, só com exceção acho que do CS, né? Então assim, dois processadores de R$1.000 bem semelhantes, e lembrando que esse aqui é um comparativo onde a gente tenta obter o gargalo, né? Se for no dia a dia, raramente teria alguma diferença entre esses processadores, com exceção de jogos competitivos. No competitivo, o 7500F em tese tem uma vantagenzinha, tá? Mas eu posso fazer mais comparativos no futuro, até por conta disso, com outros jogos, mas é muito difícil comparar alguns jogos tipo Valorant ou até Warzone, porque quando você pensa já atualizou. Enfim, tá aí os dois processadores comparados e bons resultados. E é isso, os links estão na descrição dos dois processadores para agora a Black Friday 11 do AliExpress. Eu acho belas opções, eu entendo muito bem quem pega o 5700 X3D para manter na plataforma, porque não vai ser um upgrade tão caro assim, né? Às vezes já tem um 5700 ou até um 5600 e vai pagar pouco para fazer esse upgrade, enquanto o M5 você teria ali que pagar um pouco mais, né? Agora, se você vai montar o PC de primeira, veja que o 7500F é um processador interessante para começar. Lembrando que outros processadores da geração 8000 são inferiores a ele. Ele não é o mais fraco, tá? Tem o 8500, 8600 e tal, eles são mais fracos que o 7500F, embora seja 8000. Não confunda isso, tá? Mais forte que ele vai ser qualquer outro 7000, o 7600X, 7700 e tal, ou os 9000, e não tão grande coisa mais forte que esses também. Por isso que é interessante também o 5700 X3D, porque os processadores mais recentes não estão mostrando tanta superioridade. E Intel, nossa, em Core Ultra, nossa, nem te conto. Então, gente, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, eu vou ficando por aqui e em breve 100 mil inscritos. Veja se você está inscrito ou não, porque antes do final do ano eu quero chegar aos 100 mil inscritos, me ajuda aí para chegar. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e
Tchau!